carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Eu coloquei no material a versão, a linguagem de hoje, por ser um pouco mais clara. Diz assim: irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vós, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Vamos orar? Pai amado, nós oramos neste momento, te pedindo mais uma vez, nós estamos, ó Pai, na tua dependência. Fale conosco nesta manhã e encha-nos, ó Pai, a medida exata dessa necessidade do teu Santo Espírito, para que possamos aprender mais e mais da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Irmãos, eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte: Joabes, se você me explicar bem explicadinho o motivo das coisas, eu sou capaz de andar 10 quilômetros, 20, 50, 100 quilômetros a pé, se eu entender por que eu vou andar. Agora, sem entender, eu não dou um passo. Então, eu gosto muito desse raciocínio. E aí a pergunta inicial que eu faço aos irmãos é a seguinte: por que que o nosso ministério, ele criou, eu quero chamar aqui de slogan, você pode criar uma outra palavra, por que que Madureira tem essa visão, ou mais do que visão, trabalha com essa temática, unidade e, porque baseado em quê? O que justifica, quais os princípios, quais os fundamentos que levam a um ministério a ter um lema, vamos dizer assim também, como este. Por quê? Eu tento agora, nesta palavra introdutória, essa primeira fala, trazer aos irmãos alguns princípios, então, que justificam, que fundamentam. E a introdução diz assim no material: princípios pode ser definido como sendo o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, é o começo, o início, é o que serve de base a alguma coisa, causa primária, raiz, razão. A unidade, hierarquia, disciplina tem como princípios alguns fundamentos, e estudaremos alguns deles porque provam as razões de existirem e serem aplicados no imo da casa de Deus. Temos vários exemplos dentro das Sagradas Escrituras que justificam sua aplicabilidade, tanto no organismo como na organização chamada Igreja do Senhor Jesus. E eu começo por aqui. Todos nós sabemos que a igreja, ela é um organismo vivo no sentido espiritual. Até mesmo no mundo espiritual existem ordem, existem hierarquia, existem disciplina. Aliás, o mundo espiritual é o maior exemplo para nós que isso existe. Voltando, olhando também para a organização, que aí é humana, ela é também sujeita a esses mesmos princípios de organização, porque Deus é um Deus organizado. Repita após mim, por favor: Deus é um Deus organizado. Deixa eu dar uma notícia para você: só tem um ser espiritual que odeia organização, que odeia unidade, que não quer saber de hierarquia e muito menos disciplina. Todos sabem o nome dele, não precisa falar. É o inimigo das nossas almas. Irmãos, preste bem atenção, isso aqui é básico para você entender muitas coisas até na igreja. Aliás, deixa eu já dizer alguma coisa aqui que pode vir uma polêmica, mas a ideia talvez seja essa, para você já ir pensando comigo.
Eu vou dizer uma coisa que pode chocar você, mas não tem problema, eu vou explicar no decorrer do estudo. Tem muita gente sofrendo na igreja, mas sofrendo mesmo, pecando, assim contrariado, porque ele pensa que a igreja é democracia. Igreja não é democracia, igreja é teocracia. Não fica chocado, você vai entender. Espera aí. Vamos começar então estudando. Primeira coisa que eu coloco aqui, ó, ordem. Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus fez, Ele fez com ordem. Ordem fala de organização, fala de estrutura. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo 1, verso 1, aliás, vamos fazer isso, abre a sua Bíblia para a gente entender como Deus é organizado e submete isso tudo a uma hierarquia, a uma disciplina, a uma unidade. Versículo 1, Gênesis 1, vamos começar por aí. Começo da Bíblia. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Aí vem o versículo 2 e diz, e a terra era sem forma e vazia. Deixa eu te explicar isso aqui. Há várias correntes teológicas para tentar explicar por que essa terra, que foi Deus que fizera, ela está sem forma e vazia. Há muitas teorias. Duas são mais aceitas, mais ou menos aceitas, a última totalmente aceita. Uma que é uma tentativa de explicar, diz o seguinte, Deus fez o mundo em duas etapas. Não é muito aceita essa teoria. Ele fez o mundo e depois organizou. Não, nós não aceitamos. A nossa corrente teológica diz o seguinte, que Deus fez as coisas todas organizadas. Mas aquele ser que não gosta de organização, que não gosta de hierarquia, que não gosta de submissão, etc., ele fez uma rebelião no céu, desviou 1/3 dos anjos e foi lançado na terra. E essa teoria diz, se você me perguntar qual é o texto, nós não temos, são teorias que dizem, então, que a queda de Lúcifer nessa terra gerou esse caos, essa bagunça. Porque nós não podemos admitir que esse Deus fez coisas no caos para depois consertar. Não, nós cremos que a queda, a rebelião, ela é tão terrível, a desobediência é tão destruidora, que ela foi capaz de fazer esse estrago na terra. Só que aí, depois de um tempo, e ninguém sabe o tempo que na verdade se possa contar, aliás, deixa eu trazer uma informação para você, quando você vê aí a ciência dizendo, esse objeto aqui, com teste de carvão, não sei das quantas, tem não sei quantos bilhões de anos, é aqui que muitos teólogos explicam as coisas muito antigas de bilhões de anos, que podem ter sido feitas lá no primeiro versículo e que ninguém sabe por quanto tempo essa terra estava um caos. Então é possível que alguma matéria de verdade ela tenha uma existência muito longa ao ponto de dar bilhões. Então é possível dentro da Bíblia você encaixar essa resposta. Mas vamos lá. Depois que isso tudo então está o caos, como diz a Bíblia, Deus começa a organizar ou reorganizar aquilo que ele criara. E aí você vê, e eu vou resumir, você conhece muito bem o texto, que Deus começa arrumando tudo. A primeira coisa que Deus faz, quem lembra? Que haja luz. E tem muita gente que confunde isso aqui com o sol, não. O sol só foi criado no 4º dia. É uma ordem que Deus dá. Primeira coisa que Deus faz é tirar as trevas do caos. Começa com essa ordem. E aí Deus começa fazendo coisa por coisa, de forma ordenada, organizada e dentro de uma hierarquia. Deixa eu te provar. Por exemplo, Deus manda a terra produzir seres. Como que vai ter seres sem fazer antes aquilo que ela produzia? Então, há uma prioridade na criação ou na organização de Deus. Deus, então, de uma forma muito bem organizada, orquestrada, ele começa a fazer. Outra observação importante é que Deus, no seu poder, poderia ter feito as coisas num dia único, numa fala única, numa ordem única. Não, Deus vai paulatinamente fazendo todas as coisas para que houvesse ordem, hierarquia e etc. Quando você lê a Bíblia, então, você percebe que esse Deus é um Deus organizado. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que eu coloquei aqui fora do texto, é que Deus fez tudo
perfeito. Hoje nós encontramos alguns distúrbios, deixa eu melhorar essa palavra, o caos realmente no mundo, em várias áreas, simplesmente porque nós deixamos de obedecer a ordem estabelecida por Deus. Essa parte introdutória, como eu já disse, daqui a pouco nós vamos definir o que é comando, o que é direção, o que é orientação, etc. Mas, como introdução, deixa eu provar para você que esse Deus, ele pensou em tudo e tudo organizado. Por que nós vivemos num mundo com tanta dificuldade hoje? Com pobreza, com grandes latifúndios, com falta de alimentação. Por que a gente vive? Não foi Deus que fez tudo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero lembrar de como ilustração de duas histórias bíblicas aqui. Primeira, a instituição do ano sabático. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11. Eu gostaria que alguém lesse para nós, até para a gente não dormir, para participarem, bem alto, quem pode ler para nós. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23, versículo 10 e o versículo 11. Vamos lá, falar um pouquinho do ano sabático, como que Deus pensou para a humanidade de forma organizada. O senhor quer ler? Pode ler aqui então no microfone, que está próximo. Também em 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º assaltarás e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo, e do sorbejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. O que eu quero ilustrar com esse texto? É que tudo que Deus fez, Ele pensou numa organização funcional. E todas as vezes que a gente quebra essa ordem funcional, as coisas dão errado. Calma que eu chego na igreja, você vai ver, porque tantos problemas na igreja, que não devia ter. Então Deus diz o seguinte, olha, vocês vão plantar na terra durante 6 anos, mas no 7º ano, deixa a terra descansar. A terra vai cansando, ela fica improdutiva, ela não dá mais o mesmo rendimento. Hoje quem planta sabe que praticamente usa a terra para sustentar a raiz. São venenos, adubos e uma série de coisas, e a terra não está mais conseguindo alimentar as pessoas. Porque quebrou-se uma ordem criada por Deus para que a terra fosse sempre renovada de tempo em tempo, e que não precisava de tanto veneno, que não precisava de tanto adubo, de tantos fertilizantes. E hoje nós vivemos um problema mundial, simplesmente por quê? Porque é uma ordem estabelecida. Parece bobo isso aqui, mas tem causado grandes problemas. Na sequência disso, o que nós percebemos e nós estudamos também? É que Deus restabelece um programa social para o mundo, que é o ano jubileu. O que era o ano jubileu? Lê, por favor, o senhor que está perto para nós aqui, também por gentileza, como introdução, Levítico 25, do 8 ao 17. Lê aqui, o senhor está bem próximo. E eu vou explicar isso aqui e a gente vai caminhar um pouco mais. Levítico 25, 8 ao 17. O que nós estamos mostrando? 2 exemplos de que Deus pensou em tudo e tudo foi bem organizado. Nós é que quebramos essa organização. 8 ao 17. 25, 8 ao 17. 25. Capítulo 25, versículo 8 ao 17. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te terão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis a liberdade da terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua processão, e tornareis cada um a sua família.
O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, porque nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu é santo, será para vós novidade do campo, comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos da novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e fazeis os mesmos estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei assim, e habitareis seguros na terra. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar para você, para a gente caminhar? É que Deus não apenas construiu tudo na ordem, mas Ele criou mecanismos para que a ordem se mantesse. O que diz esse texto, bem em miúdos agora para a gente? É que esse é um programa social que Deus criou para manter a sociedade em equilíbrio. O que ele diz? Que a cada 50 anos, aquele que tinha perdido a sua terra, a terra dos seus pais, ele tinha por direito voltar para aquela terra. Ele tomava posse normalmente da terra que ele tinha por herança os seus pais. Então não ia existir gente sem terra, não ia existir latifundiários. E aqui traz uma recomendação interessante, que o preço da terra era baseado no ano que antecedia o jubileu. Por exemplo, se faltasse 20 anos você comprasse uma terra, você sabia que daqui 21 anos tinha que devolver. Então você tinha 20 anos para explorar essa terra. Se faltasse só 10 anos, o preço era mais baixo, porque você sabia que em 10 anos tinha que devolver. Se você comprasse a terra um ano antes do jubileu, você ia pagar por um ano, porque sabia que ia devolver. E tem mais um detalhe, dívidas perdoadas. Imagine isso na sociedade hoje. Dívidas perdoadas, todo mundo zerava as suas dívidas. Eu vou repetir, Deus estabeleceu para que houvesse uma organização social, para que as pessoas pudessem viver. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, que é muito séria. Continuando o nosso raciocínio, nós temos que compreender que tudo que foge da ordem estabelecida por Deus vai gerar problema. Vai gerar problema. E por que as pessoas, deixa eu tocar num ponto que pode ser polêmico, por que pessoas que pensam como a esquerda pensam, elas não gostam de ordem, elas não gostam de organização, elas não gostam de hierarquia, elas não gostam de disciplina, elas gostam da liberdade exacerbada sem sentido, gostam do caos, da confusão. Quanto mais bagunçado, parece que é melhor. E aí, começam a querer trazer isso para o seio da igreja, dizendo que isso é coisa de homem, dizendo que isso é invenção de homem, uma organização, dizendo que isso é apenas material. Não, quando você olha para Deus, Ele pensou em uma organização, em uma hierarquia, em todos os sentidos que nós vemos na Bíblia. Então, quando nós primamos por uma unidade, quando nós primamos por uma organização, por uma hierarquia, por uma disciplina, é porque há fundamentos que realmente ampara esse nosso raciocínio. Deixa eu pegar agora, isso está na apostila aí, que diz o seguinte, na página de número 3, no terceiro parágrafo, toda ordem deve ser mantida por meio de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos? Que mecanismos Deus criou? E aí a gente começa a falar neles agora. Mas antes, mais um exemplo bíblico que está aqui, um exemplo de Jesus.
quantos lembram que Jesus multiplicou pães e peixes? Quem lembra, diga amém. A Bíblia diz que já era tarde. Os discípulos foram a Jesus e falaram: Senhor, despede a multidão, a turma está com fome, para que eles possam ir aí às cidades vizinhas e comprar alimento. Aí Jesus olha para eles e disse: dar-lhe voz de comer. Dá uma olhada aí o que tem. Foram, encontraram um garoto que tinha o quê? Quem lembra? Quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Levaram a Jesus. E Jesus faz o milagre. Mas ouça, antes do milagre, o que Jesus faz? Você já pensou nisso? Irmãos, imagina 5.000 pessoas, crentes, irmão, com fome. Você tem uma ideia a bagunça que ia virar, irmão? Eu estou falando de crente com fome. Estou falando de um cidadão comum. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O pastor Maria está dizendo que mulher, onde tem mulher tem bagunça. Voz do chefe, eu estou só repetindo aqui. Irmãos, eu quero que você imagina a confusão. O que Jesus faz antes de orar, antes do milagre? Ele organiza. Ele fala: vamos fazer o seguinte, a comida está aqui, 5 pães e 2 peixes. Primeiro a gente tem que tomar algumas providências. Então eu chamo os discípulos: vocês vão organizar de quantos? 100, hein? 100, de 50 e 50. Aí ele organiza tudo, arruma tudo. Até hoje, pastor, não encontrei na Bíblia por que tinha grupo de 150. Eu, Joabes, eu acho que os gordinhos ficavam de 50 e 50, porque eu acho que come mais, né? Brincadeira, irmão. E os magrinhos podiam colocar 100, sem problema, né? Eu não sei por que a resposta, não sei por quê. Mas o que Jesus faz então? Diz: olha, vamos organizar. 100 e 100, 50 e 50. Aí o que Jesus faz depois de organizado? Ele pega aquilo, ora a Deus e começa a distribuir. O resultado vocês sabem. Uma vez organizado, com o milagre de Deus, aquele lanche tão pequeno é capaz de alimentar aquela multidão. O que eu aprendo aqui? É que antes do milagre, irmãos, não tem milagre no caos, é impossível. Às vezes nós queremos que Deus opere, não sei o quê, mas nós não queremos a organização. Já pensou se tivesse alguns irmãos que a gente conhece, né? Não, eu quero ficar nesse grupo da frente, eu vou furar a fila, né? Aconteceu um fato em Palmas, muito, muito engraçado. Uma jovem, uma criança chamada Bruna, ela é a Bruna neta do Sóstenes. Ela tinha aqui uns 7 anos de idade, mais ou menos. E estava tendo um congresso de senhoras em Palma, lá no colégio estadual. E a criança saiu um pouquinho antes do almoço e foi para a fila, e está lá na fila, esperando o almoço. E o irmão olhou para ela e disse: essas mães não tem jeito, ficar usando essas crianças essa hora para ficar na fila de comida. Será que essa mãe não desconfia de explorar a criança assim? E ela é muito esperta, olhou para a irmã e disse: pior é a senhora que saiu do culto lá para vir para a fila da comida. Pior é a senhora. Então, irmãos, eu quero que você imagine, às vezes nós não obedecemos coisas simples, mas essas coisas simples é que abrem as portas para Deus operar. Organizações básicas que muita gente diz: isso é coisa de homem. Lógico que é coisa de homem, mas de homem que é organizado, que aprendeu com Deus, que aprendeu como fazer as coisas. Então eu não sei por que a gente tem tanta resistência à organização. Será por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da influência da carne e do pecado sobre nós. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, para que vocês tenham ideia de estrutura. Quantos não estavam aqui na convenção de 2020? Foi no ginásio também. Quantos não estavam? Levante a mão. Muitos não estavam. Então deixa eu repetir um negócio que eu fiz lá, para te provar que nós somos também estruturados e organizados. A nossa mente ela só funciona com estruturas. Nós temos muitas dificuldades em decorar, em aprender coisas abstratas. Aquilo que é abstrato é vago, não faz sentido. Mas aquilo que tem alguma estrutura,
nós memorizamos melhor, nós aprendemos melhor, porque nós somos assim. Nós, como seres humanos, somos totalmente estruturados, sim ou não? Temos órgãos, membros, temos os aparelhos, e cada aparelho com a sua função. Isso é organização, pastor. O nosso cérebro, ele é todo feito organizado. Quer que eu te prove isso? Vamos lá. De olhos abertos, como você está. Eu gosto dessa brincadeira, eu amo isso aqui. De olhos abertos, como você está, me responda. Para que lado que abre a porta da sua casa? Você chega em frente à tua casa, ela abre para a direita, para a esquerda ou duas folhas assim? Já ouvi muitas respostas. O que aconteceu com o seu cérebro? Assentado como você está, você foi lá na sua casa, você olhou a estrutura, olhou a porta e disse, ela está mexendo para cá ou para cá? Se eu te perguntar agora, a casa que você morava antes dessa, não é essa não, você lembra dela todinha, sim ou não? Pensa na casa que você morava antes dessa. Você vai ver lá a entrada, está vendo ou não está vendo? Um quarto. Por que a gente memoriza isso, irmãos? Por quê? A gente entra nos quartos. Hoje, se você olhar para a sua casa, hoje, agora, não é nem hipnotismo, de olhos abertos, você sabe onde está o sofá da sua casa, sim ou não? Isso é estrutura, isso é organização. No seu quarto, você sabe onde está a cama, o guarda-roupa, sim ou não? Irmãos, não tem como fugir dessa realidade. E por que nós funcionamos? Por causa dessa organização. Pastor, e a igreja vai fugir disso, pastor? Eu vou perguntar, para vocês entenderem, como nós vamos fugir disso para ter igreja? Para ter sociedade? Por que nós estamos vivendo caos? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, pastor, mas já comecei mesmo, agora eu vou terminar. Por que nós estamos vivendo um momento crucial no Brasil? Deixa eu dizer uma coisa que não é para me mostrar não, tá? Não preciso disso. Eu tenho 3 faculdades e 3 pós-graduações. Só uma faculdade que foi de teologia, em Pinda, que evidentemente também, convenhamos, né? Mas as outras faculdades, a maioria dos meus professores de esquerda. Eu estudei na UBRA, letras em inglês eu fiz na UBRA, que é uma faculdade confessional. 50% dos professores homossexuais. 50% na minha época, hoje eu não sei. Hoje está 150, piorou e muito. Irmãos, homossexuais, 50%. Os outros, tudo esquerdista. Pregava dizendo o seguinte, olha, ele já chegava assim, pessoal, é o seguinte, eu sou o professor de vocês, mas aqui não precisa me chamar de professor. Vocês não precisam aqui, ó, nós vamos sentar, não vou sentar aqui à frente, essa figura de quem sabe mais para mim não existe, nós somos iguais, eu vou sentar, vamos fazer uma rodinha, vamos sentar juntos, aqui não tem negócio de senhor, já começa desconstruindo tudo para dizer, olha, eu quero mesmo aqui, é uma desordem, uma bagunça, porque quanto pior, melhor para mim. Por que esse pessoal tem dificuldade, irmãos, em organização e da figura do professor, da figura da autoridade, da figura de quem sabe, de quem manda e de quem tem a disciplina nas mãos? Por que isso? Para gerar caos e confusão. É típico do nosso adversário que não gosta de nada organizado. Por que a gente está vivendo uma situação tão difícil num país de esquerda? Porque eles não querem nada organizado, porque isso é típico do inimigo. Então, nós precisamos entender que tudo para dar certo, para funcionar, existe um organograma. Sempre vai ter que ser organizado. Amém? Meu Deus, virando a página, dá uma olhada aí na página de número 4. Vem o segundo princípio, que a gente vai falar de amanhã em 2 princípios. Nessa última meia hora, que já foi meia hora, meu pai, vamos andar mais rápido. Então, nessa segunda metade, nessa página 4, vem o segundo princípio, comando. Comando fala de controle, de orientação, fala de direção. Em Gênesis capítulo 1:16, que está aí transliterado da apostila, que eu achei muito importante, mas para quem não tem, eu vou repetir. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Preste atenção no que está escrito aí. Aliás, antes de lermos, entre parênteses, depois da referência,
tem escrito assim, grifo nosso. Para quem escreve sabe que grifo nosso é quando você pega um texto de outra pessoa e vai e risca. Porque lá na Bíblia não está sublinhado, tá? Isso que é grifo nosso, eu risquei para destacar. O que diz em Gênesis 16, 1:16, melhor dizendo? Quem pode ler o que está na apostila? Vamos ler juntos? E fez Deus grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quem já descobriu por que eu coloquei isso aí? Até o dia tem governo. Olha o que Deus fez. Deus faz o dia e diz, agora eu vou colocar um governo no dia, para comandar o dia. O dia, até o dia que Deus fez, Ele colocou liderança. Até o dia que Deus fez isso, o sol. Irmãos, olhe para cá para você ter um princípio importante. Deus é um Deus tão perfeito que Ele fez as coisas. Não é um Deus que nós chamamos de ateísta, é um Deus teísta sim. O que é o ateísmo e o teísmo? O A na nossa língua portuguesa tem um sentido de negação. Então, ateísta não é ateu, é diferente. Ateísta acredita que Deus fez todas as coisas e entregou a si próprio. Não é isso. E o Deus teísta diz que Deus criou e continua mantendo. Porém, Deus estabeleceu mecanismos mínimos, porque Deus não pode ficar toda hora dizendo, eu vou brilhar de novo. Não, Ele criou mecanismos que naturalmente, numa linguagem poética, todos os dias o sol nasce. Todos os dias. Deus não precisa dizer, sol, cadê? Não, naturalmente as coisas funcionam. À tarde o sol se põe, aí vem a noite, quem vai governar a noite? Deus fez a lua para governar a noite, e veio aquela coisa toda. E aí pouca gente presta atenção, mas Ele fez as estrelas. Estrelas é para ser comandadas. Você não entendeu? Eu vou explicar. Irmãos, paciência. Uns nascem para ser sol, e Deus faz também estrela para ser comandadas. Tem gente que não gosta de ser comandado, mas até as estrelas têm comando. E você não gosta, irmão, de ser comandado? Você não gosta de superior? Você não gosta? Tem aversão a superior? Não, paciência. Não quer dizer que você é inferior. Quer dizer que Deus te precisa nessa posição que você está. Eu tenho experiência como pastor de presidente, que eu acho que todos aqui têm essa experiência. O irmão chega lá na matriz e diz, pastor, aí eu pergunto, como é que está lá, irmão? Está tudo bem? Pastor, está bem, mas assim, o dirigente da congregação lá, ele tem muita dificuldade. Antes dele começar a falar, eu sei, irmão, por isso que você está lá para ajudar, você sabe mais que ele, mas você está lá para ajudar. Antes dele me contar qualquer fofoca. Porque o pastor disse, irmão, o pastor não canta. Não, mamãe, você canta, ué. Você acha que Deus vai dar tudo para o pastor? Você acha que o pastor vai cantar, pregar, ensinar, administrar, saber beijar os irmãos todos na igreja, vira um ídolo? Deus não quer ídolo. Ele vai dar alguma coisa para você. Se você for tudo, tiver tudo, eu fico até com medo de você, irmão. Não tem. Aí o irmão não quer submeter, porque ele acha que sabe mais. Ele não entende que tem uma ordem. Eu não entendo que tem uma hierarquia, eu não entendo que tem uma organização e que ele é importante na organização. Não importa se ele é o sol ou é a estrela, ele é importante. Mas o mal nosso é querer escolher a posição, escolher o lugar. Não, então eu vou repetir, irmãos, você não concorda com o comando, você não concorda com a organização, você não concorda com o líder, com o chefe, então você vai reclamar para Deus, porque tudo que Deus fez, Ele estabeleceu ordem e comando. Caminhando um pouquinho mais aqui sobre isso, no segundo parágrafo, olha o que eu coloquei aí. Deus entregou ao homem o domínio, o comando de sua criação. Para quem não está com material, Gênesis 1, 26, eu vou ler aqui, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26.
Irmão, Deus entregou, foi ao homem o domínio de tudo aqui na terra. Sabe aquele irmão, não, o meu negócio é só com Deus, é só com Jesus, negócio de pastor. Irmão, Deus entregou a homens comuns, quanto mais pastores, quanto mais líderes ungidos. Se a terra toda, está descrito aqui, não precisa de muita dificuldade para interpretar, foi entregues ao comando dos homens, sim ou não? Ah, mas você não quer ser comandado por homens, você está desobedecendo a Deus. Não há nada nessa terra sem um comando. Não tem. Deixa eu explicar um negócio, parece que é bobo aqui para vocês, muito bobo. Vocês sabiam que quando tem duas pessoas cantando, uma sempre olha para a outra, quem sabe por que olha? Porque uma comanda o ritmo. Onde tem duas pessoas, tem que ter uma que vai até para cantar. Posso dar uma dica legal para a igreja, sim ou não? Quando você vai fazer leitura coletiva na tua igreja, eu tenho um conselho para te dar, e vou justificar. Eu sei que as versões são problemas para a leitura coletiva, mas por que um começa e lê rápido, outro lê devagar, e vira aquela confusão? Vamos falar a verdade, é uma confusão, porque não tem o comando. Como assim? Vou explicar. Por que coral tem maestro? Só para ele ficar dançando? Não, irmão, é para dar o ritmo, porque mais de 2, 3 cantantes, pessoas olhando para a boca de quem? Então o maestro é para dar ritmo, sim ou não? Nós abrimos, entendeu? Leitura bíblica é igual, então eu vou dar um conselho para vocês. Conselho, não é ordem. Vamos ler, abre o Salmo 23, vamos lá, vamos na prática. Salmo 23, abre a Bíblia no Salmo 23. Legal, para vocês lá na igreja de vocês. Eu vou abrir a minha. Eu tenho a Bíblia do culto aqui. Para quem não sabe, a Bíblia do culto é uma Bíblia que nós instituímos no ministério, e que não importa, pouca gente sabe disso aqui, ó. Não importa o tamanho da letra, a versão da letra, o tamanho não sei o quê, as páginas são sempre a mesma. Quem sabia disso? Quem não sabia, levante a mão. Quem não sabia, seja sincero. Tá, então, ó, o Salmo 23, na Bíblia do culto, se não tiver arrancado aqui da minha Bíblia já, não, mas não arrancou não, está aqui. É na página, fala aí para mim achar aqui. Ó, página 693. Então, irmão, vamos ler a Bíblia no Salmo tal, página 693, chegar em cima. Nós vamos fazer uma leitura coletiva. Eu leio o versículo ímpar, vocês vão ler os pares, certo? Combinado? Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só um minutinho, aí que vai entrar a instrução. Nunca faça isso, sabe por quê? Cada um vai ler do ritmo. Você lê aqui como um maestro da leitura. Então, eu vou ler um versículo sozinho, o outro nós juntos vamos ler. Porque vocês vão ler o ritmo de quem está no microfone. Porque tem muita gente lendo. Não é competição para saber quem termina primeiro. Aí o irmão quer mostrar que ele é rápido, você está no 2, mas já está no último versículo. Já viu aqueles irmãos assim? Ainda olha para você, está vendo? Eu leio mais rápido. Não é competição, é leitura em conjunto. Eu estou provando para você que coisas mais simples da vida, onde tem mais de um, tem que ter comando. É verdade ou não é? Vamos ler só 2. Vamos lá. Vamos ler até o 4. Eu vou ler os sozinho, os ímpares, e juntos os pares. Presta atenção à diferença. Vamos lá, vamos treinar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todos, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Que leitura bonita, irmão. Por quê? Porque tem o comando da leitura e do ritmo. Fica bonito. Em pessoa, irmão, igreja com 500 membros, lembra da mesma palavra. É lindo. Agora, quer confusão, irmão? Manda ler sozinho. Problema. Tá, agora olhe para cá. Pastor, dá para o senhor ser mais claro? Não, não consigo. Não consigo. O que eu estou te mostrando é que tudo, a partir de 2. Lá no último item, eu vou dizer para vocês, acho que é amanhã de manhã, a família como exemplo de organização. Por que Deus disse que o homem é o cabeça? Porque o homem é melhor? Às vezes eu acho até pior, desculpa, não quero fazer média com os irmãos, não. Em algumas situações o homem é muito pior.
Mas Deus não ia fazer assim, ó, mamãe mandou, Deus não precisa disso, você escolheu, você vai ser o cabeça. Então, irmão, conforme, irmão, isso é de Deus, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus, não apenas o homem ser o cabeça, porque o aleluia do chefe aqui foi muito suspeito, quando eu falei que era o homem, né? Foi muito suspeito. Mas o que eu quero dizer para vocês, que é em tudo. Vamos ler o próximo texto aí, vamos ler o próximo texto aqui. Do lado esquerdo ainda, né? Na página 4, olha aí. Segundo o dicionário Oxford, o termo domínio é supremacia em dirigir e governar as ações de outrem, pela imposição da obediência, pela dominação. Irmãos, não tem jeito de comandar se você não impor. Você não precisa de comando. Por exemplo, quando eu estava lendo aqui, isso tudo tem um sentido. Por que eu fiz isso? Eu poderia ler muito rápido, vocês iam ler rápido. Eu poderia ler lentamente, como alguns gostam de ler. Eu tenho um problema sério com leitura. Às vezes eu estou lendo a ata, eu estava lendo as nossas lá, a ata, e eu olhei para a Eunice, ela estava assim, fazendo assim para mim, devagar, porque senão ninguém acompanha. Eu tive o privilégio de fazer uma leitura dinâmica, quem conhece? Leitura dinâmica. Eu consigo ler entre 800 e 1.200 palavras por minuto. O curso ele te ensina a ler sem pronunciar. Lendo, você sabe o significado, vai embora. Por que revista, jornais é escrito em colunas estreitas, não largas? Quando você lê assim, eu leio assim. Eu olho a frase inteira. Você está lendo assim, eu já li assim. Então, o seu raciocínio fica muito rápido, as palavras não acompanham. Então, eu tento ler bem devagarzinho, mas não consigo, porque a fala não consegue alcançar. Daí a mulher fica lá, baixa velocidade, porque dá muito rápido. Tá, então, nós vamos mostrar para você que não há como ter ordem sem comando. Não há como ter comando sem ter imposição de vontade. Porque a nossa vontade e a nossa natureza é por causa, infelizmente. Do lado direito, página 5, para a gente começar a caminhar para o final. Página 5 desse primeiro momento. Página 5. Eu coloquei aqui curiosidade sobre a capacidade dada ao homem. Deus deu tanto poder ao homem que ele fez uma coisa que pouca gente para pensar. Está aí, eu vou ler para vocês. Quando Deus fez o homem, aliás, é até uma discussão, até sem sentido para quem não conhece a Bíblia, em que momento que Deus coloca a alma e o espírito no homem? Em que momento? É quando na concepção? É depois de 2 semanas? Agora é gente, Deus vai lá e sopra. Ou quando vai nascer, diz, opa, não deixa nascer que eu ainda não soprei. Isso não existe, irmãos. Porque eu não sou mais criado à imagem de Deus. Não. Pastor, o que o senhor está falando? Eu sou a imagem, mas no projeto, na criação, não. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Eu sou a imagem de Deus, mas a minha criação foi diferente da de Adão. Em Adão, Deus soprou. Mas Deus deu tanto poder ao homem, que ele agora é capaz de criar uma criatura completa com corpo, alma e espírito. O que está dizendo aí? O senhor vai ler para nós bem alto? Gênesis 5, 3. Eu vou explicar melhor para ninguém. Eu não sou a imagem de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo na concepção, na sua criação foi feita diferente. Vamos ler? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Alguma versão tem a palavra própria imagem? Quem tem essa versão? Ou seja, quando Adão gerou filho, não gerou segundo a imagem de Deus, mas chegou a imagem dele, Adão. Quando o homem, na sua procriação, tem um filho, Deus não precisa dizer, peraí que eu vou lá. Não, o homem tem tanto poder que Deus nos deu, que nós somos capazes de gerar filhos, pessoas humanas completas. Eu sou a imagem e semelhança do meu pai, o meu pai do meu avô, do meu bisavô, e que é de Adão. Para que vocês tenham uma ideia, Deus nos deu. Já pensou, irmãos, você ter a capacidade de gerar só aquilo que Deus gerou, que é um homem? Irmãos, nós temos um privilégio grande demais. É por isso que nós somos os dominadores do mundo, como Deus nos colocou domínio sobre as coisas.
Irmãos, para continuar o raciocínio e um pouco mais à frente, escute aqui. Até os animais mais simples têm comando, sim ou não? A abelha tem comando? A abelha tem o quê? A rainha? A abelha é a rainha, né? Irmãos, a natureza está cheia de exemplos que a abelha tem a abelha rainha. Se a abelha rainha sair ali dos favos e ir embora, todo mundo vai embora, não quer nem saber se tem mel. Se ela ficar, pode ter fumaça, ela morre ali, enquanto a abelha rainha está viva ali, lutando contra aquela fumaça, sei lá o quê, as abelhas estão lá, e você que é gente, não quer ter chefe, não quer ter líder, não quer ter comando, não quer obedecer ninguém, não tem hierarquia, não tem disciplina, quer viver de forma isolada e como se fosse pior do que bicho. Desculpa, irmão, mas tem gente assim nas igrejas, ele não submete a nada, a ninguém. Você está totalmente contra a natureza de Deus. Se você não gosta de unidade, se você não gosta de hierarquia, se você não gosta de disciplina, deve gostar daquele outro sujeito que também não gosta de nada disso. Pode ser, irmão. É filho de Belial. Página 5, penúltimo parágrafo. Diz assim: Deus nunca deixou o controle de tudo que Ele fez e criou. Isso significa basicamente que Deus é soberano e tem o domínio sobre todas as coisas. Nada escapa da sua permissão ou da sua vontade. Se sua soberania é absoluta, dizer que Deus está no controle é reconhecer que temos que aceitar com serenidade suas ordens e orientações. Salmo 24, versículo 2 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem pode dizer amém? Vamos concluir essas duas primeiras partes. Há um caminho para a felicidade, há um caminho do sucesso, vamos dizer assim, há um caminho para tudo dar certo. É só não ir contra a natureza das coisas. Mas você acha que você vai prosperar, irmão? Você acha que você vai prosperar como pessoas? Vamos começar lá na sua casa, por exemplo. Eu vou chegar lá, mas vamos dar uma pincelada aqui hoje. Por que filhos que não obedecem dentro da estrutura familiar têm dificuldade para obedecer às autoridades, têm dificuldade para obedecer na igreja? Por quê? Questão de formação de caráter, de compreender as coisas. Por que nós temos vários exemplos na Bíblia e nenhum deles, eu vou repetir, e nenhum deles onde envolve pessoas, Deus deixou solto ou isolado, sempre, com uma ideia de organização e de comando. Por que será? Você já pensou nisso? Então a conclusão é muito simples. Nós só vamos obedecer quando nós entendermos que tudo isso não é projeto de um homem, que não é para a posição, não, porque é madureira, porque eu não sei o que, e começa a falar mal. Por que as pessoas falam tão mal? Eu não quero adiantar, mas por quê? Porque nós, às vezes, enquanto estrutura familiar, nós falamos mal da igreja, por exemplo, falamos mal do pastor, falamos mal de todo mundo, e a criança está ouvindo. Eu te pergunto, como uma criança dessa, quando crescer, vai amar a igreja, se você que é o pai vive falando mal? Como é que uma criança vai obedecer pastores, obreiros na casa do Senhor, se escuta da sua boca o dia inteiro você falando mal de pastor? Vai falar, meu pai que é meu pai, fala mal, então eu não quero nem saber disso. Porque essa formação, ela tem que ser lá do lar. Ela começa lá, nós vamos bater muito nessa tecla, não sei se é à tarde ou amanhã, mas escute aqui o que é importante você levar para casa hoje, que nada disso aí, unidade, hierarquia e disciplina, é invenção do nosso ministério, são princípios de Deus para o sucesso de qualquer organização. Irmãos, o caos não leva ninguém a lugar nenhum.